Você sabe como aplicar o conceito de intencionalidade na prática clínica? A grosso modo, significa que a consciência está sempre voltada para algo, ou seja, nunca é neutra ou vazia. Sempre vai ter um objeto, um sentimento, uma lembrança, uma expectativa. Mas Husserl percebeu que existem dois modos de operação dessa intencionalidade, que é a intencionalidade de ato e a intencionalidade operante. A intencionalidade de ato é um modo convincente, deliberado, reflexivo. Aquela que aparece nos nossos julgamentos, decisões e raciocínios. É dela que Kant e boa parte da filosofia moderna falaram. Por exemplo, quando eu faço uma constatação, minha camisa é cinza, ou quando avalio algo, isso é certo, isso é errado, e também incluímos aqui a ação de fazer escolhas. Podemos dizer então que há um ato de consciência voltado para um objeto pensado. É a dimensão da razão, da escolha, da linguagem, do juízo, enfim. Já a intencionalidade operante é a intencionalidade mais profunda, antes do pensamento e da linguagem. Ela é operante porque funciona de modo silencioso, automático e no fundo da nossa experiência. É ela que constitui a unidade do mundo vivido. Faz com que tudo se apresente para nós como pertencendo a um mesmo mundo coerente. Além disso, organiza o nosso campo perceptivo e afetivo, mesmo sem refletirmos sobre isso. E por fim, sustenta a nossa vida prática, emocional e corporal. Por exemplo, antes de pensar, essa cadeira é azul, eu já vejo essa cadeira como algo apoiado no chão, com peso, forma e função. Antes de refletir, eu desejo aquilo, o corpo já se inclina na direção daquilo que é desejado. Essa é a intencionalidade operante, a consciência que vive o mundo antes de pensá-lo. Merleau-Ponty nos mostra que a nossa relação com o mundo é sustentada muito mais por essa intencionalidade operante do que pela intencionalidade de ato. É ela que cria o que chamamos de unidade natural e antipredicativa do mundo, ou seja, uma unidade vivida antes das palavras, dos conceitos e dos julgamentos. Tudo o que chamamos de conhecimento científico ou racional é, na verdade, uma tradução posterior dessa experiência originária. Os conceitos, teorias e explicações seriam como tentativas de colocar em linguagem exata o que já vivemos na experiência imediata do mundo. Em resumo, intencionalidade de ato é quando eu penso sobre algo. Intencionalidade operante é quando eu vivo algo antes de pensar. A primeira é racional, reflexiva e consciente. A segunda é vivida, corporal e silenciosa. É o mundo que sustenta toda percepção e pensamento. Agora vamos a um exemplo na clínica gestáltica. Imagine que um cliente chega dizendo: quando alguém não responde a minha mensagem, sinto um vazio. Eu começo a pensar que fiz algo errado e que a pessoa não quer mais falar comigo. Vamos observar esse fenômeno a partir das duas formas de intencionalidade. Na intencionalidade operante, pré-reflexiva, antes da paciente pensar, a pessoa não quer falar comigo, o corpo e o campo afetivo dela já reagiram. Então tem um silêncio, uma ausência, e o corpo já sente um vazio no peito, um leve aperto, talvez uma respiração contida. Esse movimento não é pensado, é vivido. É o modo como o mundo aparece para ela antes da reflexão. O mundo se mostra como distante, frio e sem resposta. Ela não decide sentir isso. Esse modo de sentir é o estilo do contato com o mundo naquele momento. Esse é o nível da intencionalidade operante. O campo vivo da experiência, onde o corpo e o mundo estão ligados por afetividade, sem mediação do pensamento. Agora, na intencionalidade de ato, ação reflexiva, podemos ter uma racionalização dos acontecimentos. Ele não respondeu porque não gosta de mim. Aqui é uma interpretação consciente, um ato reflexivo que tenta explicar o que já foi vivido corporalmente. É a mente organizando o campo afetivo em palavras, juízos e explicações. Essa é a intencionalidade de ato, quando a consciência se volta sobre algo e o tematiza. Isso significa tal, tal, tal e tal. Agora, pensando nas possibilidades de intervenção, o nosso papel não é corrigir o pensamento do cliente.
Por exemplo, falando que ele pode só estar ocupado e por isso não respondeu. Em vez disso, podemos retomar com a cliente a experiência vivida antes da explicação. Como é exatamente esse momento em que a mensagem não chega? Onde você sente isso no corpo? Você recorda de outras situações em que se sentiu assim? Essas perguntas ajudam o cliente a retomar o campo de intencionalidade operante, onde o sentido ainda está em formação. O terapeuta, então, te acompanha na descrição do modo de aparecer do mundo. Nesse nível, o terapeuta e a cliente podem perceber que antes mesmo de pensar que foi rejeitado, ele vive o contato como se estivesse sempre prestes a perder o vínculo. O mundo dele se organiza em torno de uma intencionalidade operante de afastamento e carência de resposta. Essa percepção fenomenológica não é um diagnóstico, mas uma descrição do modo de ser no mundo dessa pessoa, um modo que se repete em outras situações da vida. Se gostou do conteúdo, se inscreva para mais e me conte se ficou alguma dúvida. Até mais!